E seja muito bem-vindo a mais um Jeff Responde, um quadro aqui no meu canal do YouTube onde eu procuro responder algumas das perguntas que vocês me mandam lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue, @JeffersonSandrin, corre lá, me segue no Instagram e aproveita a caixinha de perguntas que eu abro quase todos os dias para ajudar os meus seguidores a serem mais produtivos através do Revit. E a primeira pergunta de hoje é a da Gabi FC Diniz e ela diz o seguinte: por que alguns PDFs ficam no formato PNG quando eu exporto para outros softwares e outros PDFs não ficam? Gabi, e o motivo disso acontecer é o seguinte: depende do desenho que você está plotando ou dos desenhos que estão naquela folha que você está tentando gerar o seu PDF. Vou explicar melhor. Toda vez que você vai plotar, você deve optar pela opção que diz vetor, tá? É a opção que já vem por padrão ali no Revit. Quando você coloca para plotar utilizando os vetores, as linhas, elas têm uma maior qualidade gráfica. É aquilo que você dá o zoom no PDF, você não fica pixelado o seu desenho. É isso que acontece quando você plota em vetor. Mas, às vezes, você quer deixar a sua planta baixa mais artística, os seus desenhos mais artísticos, e aí você acaba ligando uma opção que tem dentro do Revit, que são as sombras, não é mesmo? Você já deve ter ligado isso daí. E quando você liga as sombras ali no seu desenho, o Revit ele não consegue processar essas sombras, porque são regiões ali translúcidas, né? Ela é como se fosse uma hachura do AutoCAD ou do próprio Revit, que ela não consegue, ou seja, ela é transparente. E aí o Revit, para manter o processamento e conseguir gerar essas sombras, ele vai transformar o seu PDF em um PNG, ou seja, ele vai gerar uma imagem com uma qualidade gráfica boa, não é exatamente um PDF, para poder manter aquelas sombras do seu desenho. E isso você pode ver também quando você tenta exportar esse seu desenho, essa sua prancha, essa sua região de vista para o AutoCAD. Se você deixar ligada a opção de sombras, você vai ver que quando o seu desenho sai do Revit e cai no AutoCAD, né, quando é gerado o DWG, as sombras não são carregadas. Isso acontece porque ele não consegue gerar essas hachuras transparentes no momento de exportar para PDF ou para DWG. Então é por isso que ele gera ali o PNG em vez de um PDF. Jefferson, como que eu soluciono isso? Bom, existem alguns caminhos que são braçais. O primeiro deles seria exportar somente aquilo que não tem sombras em um PDF e colocar aquele desenho mais esquemático, mais artístico em uma outra folha, e aí você geraria somente o PNG daquela parte. Esse seria o primeiro. O segundo é fazer uma montagem utilizando, por exemplo, Photoshop ou algum outro programa. Então você geraria tudo ali, aí você pega essa imagem, coloca lá dentro desse PDF e aí plota mais uma vez como se fosse todo um PDF diretamente no Photoshop. Então assim você vai ter os desenhos numa qualidade gráfica e somente essa imagem colocada lá dentro. Então dá para solucionar dessa maneira, só que eu nunca tive problema não nessa questão de poder criar um PNG, tá? Então eu acho que é bem ok poder gerar isso e depende muito de caso a caso. Mas sabendo agora o que eu te falei, você pode optar também por desligar ali as opções das sombras e aí todas as vezes que você for plotar, vai gerar um PDF em vez de um PNG. A próxima pergunta é do Abel.fig. Ele diz o seguinte: eu baixei um componente e ele ficou grudado na parede. O que fazer? Bom, Abel, isso aconteceu porque você baixou um elemento, uma família que somente pode ser colocada em paredes. Você vai ver que se você tentar colocar ela em uma coluna, no forro ou no piso, essa família não é colocada. Isso acontece também por um motivo muito específico que tem dentro do Revit. Toda vez que você cria um elemento, uma família, que é aquele famoso bloquinho que nós temos dentro do Revit, você pode escolher se ele vai ter um hospedeiro. O que isso significa? Se ele vai ter algum elemento para ser fixado. Eu vou dar um exemplo aqui de uma porta. Toda vez que você cria uma porta dentro do Revit, abre lá, vai na família, criar uma nova porta e cria a sua família de porta, automaticamente essa porta ela é hospedada, ou seja, ela tem que ser colocada em uma parede.
Você não consegue colocar essa porta, por exemplo, no piso, você não consegue colocar ela no forro, você não consegue colocar numa coluna ou até mesmo em qualquer outro elemento que não seja uma parede, porque está definido dentro do Revit que aquele elemento precisa ser colocado dentro de uma parede para fazer o recorte e para ser entendido como uma porta. Então agora, sabendo isso, essa família que você baixou, ela se hospeda em uma parede ou em uma face. E aí toda vez que você tenta colocar, ele puxa ali o hospedeiro, tá? Então você precisa agora colocar ele realmente em uma parede ou em algo que fixe ele. Pode ser contraprodutivo ou improdutivo algumas famílias que você tem aí no seu projeto, porque às vezes você precisa colocar em algum outro elemento e ela não coloca. Então, vou te dar uma dica aqui para toda vez que você for produzir uma família e você precisar que ela fique hospedada em algum elemento. Você vai entrar no Revit, vai clicar lá e você vai hospedar essa família em uma face. Por que uma face, Jefferson, e não diretamente na parede? Em qual outro local eu poderia colocar? Vou te dar um exemplo muito prático aqui. Já baixei famílias de televisões que são hospedadas direto na parede. E aí eu fazia ali, eu criava um painel para colocar essa minha TV ou colocava ela em algum outro lugar. E aí, quando eu via, eu não conseguia fixar esse elemento lá. É muito ruim isso, porque a gente perde a produtividade. Você tem que procurar outro bloco, achar outra TV, ou até mesmo tentar mudar ali o hospedeiro da TV, que dá um trabalhão, tá? Então, eu não indico que você faça isso. Toda vez que você vai criar, você cria na face. E aí, se você quer colocar esse elemento grudado em qualquer face, seja ela uma parede, seja um mobiliário, seja o piso, o forro, um alçapão, uma vegetação, você consegue. Então assim você evita todos esses probleminhas que você pode ter quando você baixa uma família que ela somente fica grudada uma parede, tá bom? Então pega essa dica, anota ela aí para você não esquecer toda vez que você for criar um elemento que ele fique fixo, que ele precise ser grudado em algum outro ali, seja uma parede ou qualquer outro elemento. Próxima pergunta do arquiteto Vitor Leal. Ele perguntou o seguinte: é possível salvar arquivos do Revit em versões anteriores? Por exemplo, 2021 para 2020. Vitor, esse dilema aqui, muita gente passa por ele. E infelizmente, pelo menos até a versão do Revit 2023, a gente não consegue salvar o arquivo em versões anteriores, igual era no AutoCAD ou até mesmo no SketchUp. Mas você pode fazer uma coisa, tá? Existe uma solução para você abrir o seu projeto em versões anteriores. Não é 100% igual, 100% confiável, mas você pode optar por exportar o seu arquivo do Revit para IFC. É o formato ali que você precisa entrar, vai exportar para IFC. Exportando para IFC, você consegue abrir ele em qualquer outro software BIM. Nesse caso, você vai abrir o Revit na versão anterior e importar esse arquivo IFC lá para dentro. Vai vir como se fosse uma massa. É igual se a gente estivesse importando um SketchUp, só que um SketchUp avançado, porque todos os elementos que você clicar ali vai ser entendido. Uma porta, uma janela, tem todas as especificações lá dentro, mas você não consegue usar aquele elemento justo para fazer alterações, mudar uma parede, criar algo novo e tudo mais. Então, dá para abrir, né, em casos especiais que você precise realmente abrir aquele projeto em uma outra versão do Revit, seja para compatibilizar ou para enviar para o seu cliente, mas você não consegue fazer as alterações. Então, assim, não dá para salvar, mas existem meios que te permitem exportar e abrir em versões anteriores dentro do Revit. Pergunta interessante essa daqui do Lucas, hein? Mas antes de eu falar sobre ela, eu quero te fazer um convite. Não sei se você é inscrito aqui no canal. Caso não seja inscrito no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal e também deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Assim você me ajuda a espalhar ele dentro do YouTube e a gente consegue levar essas dúvidas para outras pessoas que procuram aprender o Revit, procuram ser mais produtivos através dessa plataforma. E a pergunta é do Lucas Pereira e ele diz o seguinte: como fez para diminuir o tamanho do template? E aqui ele está dizendo do template DSP 4.0. Eu consegui reduzir, na época, de 400 megas para 140 megas. Realmente foi uma redução muito grande. E aí eu vou dizer o que eu fiz no template DSP. Nós criamos um template. É o primeiro template que eu vejo assim, tá? Então talvez seja o primeiro aqui da internet. Um template modular. Nós
tiramos grande parte das famílias que sobrecarregavam o modelo, né? Então a gente tirou a parte de instalações elétricas, tiramos os mobiliários, tiramos arquivos como guarda-corpos, decks 3D, vegetações, a gente removeu isso, deixou fora do template em outros arquivos e nós criamos vínculos. O que é um vínculo dentro do Revit? Um vínculo é quando você espelha outro projeto. Se você já trabalhou com AutoCAD num nível bem mais avançado ou já tentou linkar ali com outros projetos, você provavelmente usou o atalho XREF do CAD, não é mesmo? E aí você conseguia ver outro arquivo dentro do seu arquivo. Se você não fez isso, dá para fazer. E aí aqui o que a gente está fazendo nós estamos vendo outras famílias de outros arquivos diretamente no template. Só que existe uma vantagem quando você usa o Revit. Você pode selecionar aquelas famílias que você está vendo e pedir para vincular. Então você vai copiar elas para dentro do seu arquivo ou para dentro do seu template. E aí, a partir desse momento, elas fazem parte. Isso permite com que você ganhe tempo, velocidade e aumente a sua produtividade, porque você só vai linkar ali no seu template os elementos que você precisa, quando você precisa e na fase de projeto que você precisa. Eu estou dizendo isso porque é assim que eu ensino os meus alunos dentro do Domine Seu Projeto. Lá no Domine Seu Projeto, a pessoa ela somente usa alguns elementos em cada fase do projeto. Não tem por que a gente colocar, por exemplo, interruptores, tomadas lá no estudo preliminar. Não tem por que a gente fazer isso. A gente vai deixar para fazer esse tipo de detalhamento lá no projeto executivo. Então a gente vai linkar, colocar esses elementos só lá no projeto executivo, quando for necessário, e as famílias que são necessárias. Então isso permite com que a gente aumente demais a nossa produtividade quando a gente está criando ali e economiza até mesmo memória do computador. Porque como é que a gente sabe, o arquiteto ele não trabalha com um software, ele está com o software aberto, com o WhatsApp, pesquisando referências na internet, às vezes com outro software aberto e por aí vai. Então, quanto mais memória você tiver disponível para trabalhar, melhor e sua produtividade aumenta. Próxima pergunta é a da Luana Martins e ela disse o seguinte: tem um projeto com um .rte. Consigo carregar a atualização desse mesmo template novamente? Ela está dizendo o seguinte: ela tem um arquivo de template, não sei se você sabe, o arquivo de template é um arquivo base dentro do Revit. Você tem um template e a partir desse template toda vez você faz uma cópia para gerar um projeto dentro do Revit. Isso é muito legal, né? Porque você tem uma base e somente faz a cópia. Quando você precisa mudar a base, você altera a base e os novos projetos já vão sendo alterados. E o que a Luana diz é o seguinte: ela tem um template aqui, ela tem outros projetos, e quando ela altera esse template, ela quer saber se essas alterações desse arquivo já são vinculadas direto no projeto. Luana, não acontece isso. Por que que não acontece isso? Diferente do vínculo, quando a gente tem um template e cria um projeto na outra ponta, o Revit ele corta essa conexão, ele só fez uma cópia ali daquele template e a partir disso você já está usando o seu projeto normalmente. Então ele para de depender do template, ele já copiou, acabou. Por isso que se você faz alterações no seu template, somente nos novos projetos que você criar, com base naquele arquivo lá, a base que você tinha, é que vai aparecer lá. E aí, por que que acontece isso, Jefferson? Não é contraprodutivo? Isso aqui não quebra o fluxo e tudo mais? Vamos pensar o seguinte: você tem um projeto com base num template. E aí, por algum motivo, você excluiu o template do seu computador. Ou copiou o projeto e colou em outro computador, abriu em outra máquina. Enfim, fez qualquer coisa com esse arquivo, mandou para um amigo. Se ele não tivesse esse arquivo base, ele não conseguiria abrir esse projeto. Porque tudo sumiria daqui, afinal ele está linkado com esse outro. E aí o que acontece, o Revit pensou e falou: opa, eu não posso fazer isso, porque senão toda vez a pessoa teria que ter acesso a esse arquivo base. E aí, quando a gente faz a cópia, ele se torna totalmente independente. Então, por isso que ele não aparece as alterações desse arquivo nesse outro, a não ser que tivesse vinculado, e igual eu falei nas respostas anteriores ali, quando eu decidi deixar o template mais leve, tá? Mas com base, criando o projeto com base no arquivo inicial ali, não tem como fazer isso. E a próxima pergunta de hoje é a do Gilmário, e ele diz o seguinte: quais as vantagens do Revit para interiores quando comparado ao SketchUp? Gilmário, eu vou te dar algumas aqui, vou te dar 4 vantagens do Revit
comparado com o SketchUp. A primeira delas é que você reduz o seu retrabalho nas revisões. Porque tudo que você altera em algum lugarzinho do seu projeto, automaticamente ele já muda em todos os outros lugares. E no SketchUp não é assim, você não teria os cortes, as vistas, os quantitativos passados ali, né? Então, essa é uma das vantagens que nós temos. A segunda é que o Revit não é apenas uma ferramenta de representação gráfica. A gente usa o Revit para realmente criar os nossos projetos. Então, a gente projeta dentro da ferramenta. A gente não está só criando uma maquete 3D daquele nosso projeto. É o nosso projeto real que nós estamos fazendo ali, que futuramente ele vai virar uma obra ou ele vai ser executado por alguém. O terceiro ponto é que você aprende que dá para ganhar muito tempo dentro dessa ferramenta. Ela tem tudo vinculado dentro dela. Inclusive, você pode trazer blocos do SketchUp para dentro do Revit se você não encontrar essas famílias. Então, olha como que é o ganho de tempo que a gente tem aqui. E o último que eu tenho para te dizer é que é um software que mostra ali tudo o que acontece no 2D e no 3D ao mesmo tempo. Então, você valida todas as alterações dentro do seu projeto. Muda uma coisinha no 3D, já muda na planta baixa, já muda nos cortes, as cotas são alteradas, os quantitativos já entram ali certinho. Se você pintar uma parede, você consegue extrair quantitativo de pintura, coisa que seria muito trabalhosa de se fazer lá dentro do SketchUp, não é mesmo? Aqui você faz com poucos cliques as alterações e também todo o processo ali de gerar os quantitativos. Por isso que o Revit tem uma vantagem muito grande comparado ao SketchUp, seja para interiores, para estrutural ou para arquitetura. Eu digo para estrutural porque eu já vi gente usando o Revit para fazer as modelagens ali estruturais. Então, o Sketch para fazer isso. E no Revit, se dependendo do seu conhecimento, você consegue até mesmo fazer as ferragens dos pilares. Imagina que sensacional poder fazer isso, né? E eu vou ficando por aqui, já respondi algumas perguntas. Se você tiver qualquer dúvida, aproveita, corre lá no @JeffersonSandrin, me manda sua dúvida lá, que vai ser um prazer poder te ajudar. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e se prepara para o próximo Jeff Responde que eu vou trazer aqui, tá bom? Semana que vem eu vou trazer uma novidade, espero te encontrar mais vezes aqui no meu canal e também mais vezes lá no Instagram. Tchau, tchau e até a próxima.